Boa noite, Fátima, Doinha, Siciliano. Boa noite a todos que estão entrando agora no oratório virtual de domingo, conversa de domingo. Hoje eu vou conversar novamente com meu querido amigo Persson Ramos Araújo. O sol está aí entrando ainda. Oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicate super tecta, pregando o evangelho sobre os telhados. Hoje nós vamos falar de morte e vida severina, do gigante pernambucano João Cabral de Melo Neto. O livro já está aqui a postos. Pegar um dos meus 1000 marcadores que eu tenho aqui. Falaremos de morte e vida severina, que nasceu como peça de teatro. Persson já está aqui, deixa eu colocá-lo para dentro do recinto. Boa noite, Lia Cardoso. Pronto! Olá! Seja bem-vindo a mais uma conversa de domingo. Sejam bem-vindos. Deixa eu ajeitar a beca aqui, né, para aparecer na frente do povo. Ó o Wagner Schadek aí, ó. Ó o Wagner. O Dínamo de... Hoje não é mais Curitiba, ele hoje é de Santa Maria. Santa Maria, Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Tá morando lá. Traduzindo como ninguém, escrevendo poesia como ninguém, ensaísta. Como ninguém. O homem é um monstro. Monstro mesmo. Procurem aí no Instagram, Wagner Schadek, né? Wagner S-C-H-A-D-S-C-K. Eu acho que eu acertei a soletração, eu acho. Vocês não vão perder nada porque é um perfil impressionante. Wagner traduz do alemão, acabou de traduzir, eu não sei se já foi para a editora, nada mais, nada menos que Franz Kafka, diretamente do alemão. Traduziu Virginia Woolf, diretamente do inglês. O homem é uma máquina. Vocês reclamam da vida. Tá aí o homem traduzindo tudo. Boa noite, Brechó Bonachira. Minha mulher também entrou. Ninguém aparece, minha mulher aparece. Tá vendo aí, pessoal? Prestigia. Prestigia. Os amigos prestigiam a gente. Temos amigos, que bom, né? Graças a Deus. Os amigos prestigiam a gente. A Maria Lima. Boa noite, Maria. Crespim, de Maria, João Luciano. Então, hoje nós vamos conversar sobre João Cabral de Melo Neto, mais especificamente, Morte e Vida Severina. Exatamente. Que foi escrito como peça de teatro, né? Vou enrolando o povo aqui enquanto o povo entra. Foi encomenda, né? Foi encomenda. Foi encomenda. Encomendado, e a pessoa, a Maria Clara Machado, que por sinal era filha do Aníbal Machado, né? Aníbal Machado é hoje um escritor que está meio desaparecido, mas na década de 90 ainda era, 1990 ainda era muito lido, e eu li os contos, né? Como é que é? Tati, a Garota. Ele tinha uns contos muito bons. Lembra disso, Persson? Sim. E as pessoas... engraçado, todo mundo que eu li, eu passei o dia lendo, né, a respeito do João Cabral, eles falam que João Cabral renegava o Morte e Vida Severina, mas toda entrevista que eu vi dele, eu não vi ele renegando nada. Assim. Me parece que ele põe mais um freio nas expectativas do leitor do que propriamente renegar, sei lá.
É um contraponto. Eu acho que ele não renegou, não. Eu acho que a peça, tanto o livro quanto a peça foram muito bem aceitas. Foi filmado 2 vezes, não virou filme 2 vezes. Eu assisti trecho, nunca assisti toda. Foi musicado por Chico Buarque. Então, assim, virou Mas peça... apesar disso, ainda é um bom poema. Ainda é um bom poema. Não estragou o poema, não. Pode ficar tranquilo. Leiam que o Chico Buarque não conseguiu estragar o... Eu tinha um disco, um CD, eu perdi isso, né? Não achei mais. Mas na minha cabeça é o Jofre Soares recitando a fala do Mestre Carpina, a fala final, aquela falinha final. Nossa! Era de uma que é muito bonita. É lindo, lindo, lindo. Aquilo ali eu vou recitar no final, não vai ficar nada parecido com o Jofre Soares, mas não, eu vou ler assim mesmo. Mas ele recitava com tanta emoção, tão bonito, tão cadenciado, né? E eu perdi, eu já encontrei isso na internet uma vez, mas depois procurando de novo não achei. Mas enfim, vamos... Diga, pode dizer. Vamos já começar, né? Vamos recitar o Ângelus e aí a gente começa. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faz-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá, o pessoal está entrando, a Janice também. Então, gente, nós vamos falar hoje, mais uma vez, repetindo aqui para quem está chegando agora, do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que foi encomendado como peça, e ele escreveu realmente como peça, no tanto que ele coloca Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. É uma peça que ele escreve em 54, 55, né? Então tem aí quase 70 anos já, né? Sim. Eu vou falar um pouco. Eu deveria botar o nome aqui em cima, o nome do tema, mas eu não sei fazer isso, então é perigoso eu fazer alguma besteira. Derrubar. É possível? Assim, cadê compartilhar de ativar perguntas? Não, nada disso. Eu não sei, é melhor não tentar, senão eu vou fazer alguma maluquice. O nome ele coloca como sobrenome, né? Alto de Natal Pernambucano. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é um Alto de Natal, a gente vai conversando. Porque, como o Persson falou antes, foi encomendado como peça de teatro. E ele faz um poema, na verdade, é um poema que também pode ser levado ao palco. Lembrando que, até o século XIX, até o final do século XIX, muitas peças eram escritas em versos, né? É até uma ideia, uma retomada de um dos maiores poetas do século XX, o Thomas Sterne Eliot. O Eliot pensou e escreveu peças ainda com versos, mas não deu muito certo, né? E aqui é um caso do João Cabral que a coisa deu certo. Foi levado ao palco, virou filme, e é muito, realmente é uma peça muito bonita. Então o alto, eu escrevi um alto também, então eu vou ler o que eu escrevi, que eu faço uma pequena explicação num livro que eu publiquei chamado Alto da Romaria, que é de 2017, e aí eu faço uma introdução e explico um pouco o que é o Alto de Natal. Então o alto é uma forma que remonta à Idade Média, ligada aos mistérios e moralidades cristãs, ao nascimento, Nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso, né?
e que num ato, inicialmente era um ato só, incorporava um espetáculo maior e completo, tendo como expoente máximo em português Gil Vicente. Gil Vicente, na verdade, é um gênio mesmo, né? Mas veja, a estrutura do alto, né? Você pode ter uma estrutura muito, digamos assim, fluida. Ela não é uma coisa fixa, né? E uma forma muito fechada do alto de Gil Vicente é a farsa de Inês Pereira. E Gil Vicente tem umas peças muito bacanas. Gil Vicente é 1500 e alguma coisa. Eu nunca me lembro direito datas. Mas eu quero indicar para vocês um site, que é um site que está aqui aberto na minha frente. E é um site que tem todo o teatro. Gil Vicente? Não, quinhentista. E nele, Gil Vicente, né? Todo o teatro quinhentista. E é o www, né? www.7cet-500.com. Então, 7 com C, cet-500.com. É um site que tem todas as peças dos quinhentistas resgatadas pelos portugueses, estão tudo lá, inteiras. E se vocês, por exemplo, vai ter muita palavra desconhecida, muitas palavras que não usamos hoje, muitas palavras com grafia diferente. O que acontece? Você passa o cursor em cima, basta passar o cursor do mouse em cima, e ela aparece a significação. Então tá tudo lá. É bacana porque tá tudo lá. E para mostrar um pouquinho do humor de Gil Vicente, é um humor refinadíssimo. Eu quero ler um trechinho. Eu confesso que é só um trechinho mesmo, para não perturbar vocês. É da Fárcia da Lusitânia, que algumas vezes escreve em alto da Lusitânia, mas aqui está como Farsa da Lusitânia, Gil Vicente. E a peça é grande, mas ele tem num momento lá, num determinado ponto, mais pro final da peça, aqui ó, a peça não colocou, 7.500... Eu só errei aqui a grafia do 500 aqui, mas é 500. Esse tecladinho do celular é ruim de escrever. É dureza. Escrever no catamilho. E o que faz Gil Vicente nessa peça? A peça é grande, Farsa da Lusitânia, Lusitânia remetendo a Portugal, lusitanos. Mas no meio, no miolinho lá, tem um diálogo que é interessantíssimo, que ficou conhecido como o diálogo de todo mundo e ninguém. Ele cria dois personagens que se chamam, um se chama Todo Mundo e o outro se chama Ninguém. E aí entram esses dois personagens no palco e tem dois diabos, dois demôniozinhos mesmo. Um demônio se chama Berzabu e o outro Dinato. E Berzabu fala assim, escreve aí, Dinato. E Dinato vai lá e escreve. E o que acontece, aí entra Ninguém e diz. Lembrando que Ninguém aqui são personagens. Tanto o Andréa, obrigado Andréa, colocou corretamente aí. Andréa. Obrigadão. Corrigiu, isso. Aí Ninguém entra, lembrando sempre, Ninguém é nome de pessoa e Todo Mundo é nome de pessoa. Ninguém entra e diz, eu vou fazer umas pequenas adaptações aqui, né? Todo mundo está procurando alguma coisa, né? O nome desse personagem, todo mundo está procurando algo ali no palco e ninguém entra e diz, que andas tu aí buscando? Aí todo mundo responde, 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Porfiar que é insistir, né? Aí ninguém diz, qual é o seu nome, cavaleiro? Veja que eu estou adaptando algumas coisas. Qual é o seu nome, cavaleiro? E todo mundo responde, o meu nome é Todo Mundo, o meu tempo todo inteiro é sempre buscar dinheiro e sempre nisto me fundo. Veja aí que todo mundo não presta, né? E aí ninguém responde, ninguém diz, o meu nome é Ninguém e busco a consciência. E ninguém aqui é uma pessoa responsável. Aí Berzabu, que é o diabo, que não presta também, e diz assim, esta é boa experiência. Dinato, escreve isto bem. Dinato é outro diabo que está escrevendo. Aí Dinato, que escreverei, companheiro? E Berzabu, que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Então ele vai jogando sempre com esses dois nomes. Isso é fantástico. Eu vou ler só mais uma quadrinha, porque é muito bom. Que ele diz o seguinte, cadê? Aqui. Aí todo mundo entra e diz, folgo muito, veja que todo mundo não presta, folgo muito de enganar e mentir nasceu comigo. Aí ninguém, eu sempre verdade digo
sem nunca me desviar. Aí Beelzebub, que é o diabo, diz: ora, escreve lá, compadre, não sejas tu preguiçoso. E Dinato: o quê? O quê, né? Aí Beelzebub: que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Então vai sempre jogando com isso, é um negócio muito fino. Tá aí um trechinho do Gil Vicente. Gil Vicente, na verdade, era um gênio, só que nasce numa língua periférica, num país periférico, e logo depois nasce nada mais, nada menos, na Inglaterra, um sujeito chamado Shakespeare. Então, aí o bicho pega, né? Fica complicado, fica complicado. Então, vamos lá. É mais ou menos isso. O Alto Gil Vicente tem partes, claro, humorísticas, tem partes muito sérias, mas eu indico esse site aí, que a Andrea colocou aqui, ó, tá aqui logo aí, que vocês vão encontrar todo o material. Todo o material. Então, pessoal, a gente entra. Já expliquei um pouco o que é a forma, o que é o Alto de Natal, já disse o site. Sim, sim. Vamos entrar na peça, então. Fique à vontade para falar. Morte, vida. Falo. Esse Morte e Vida Severina, eu já li várias vezes e quase sempre obrigado, ou na escola, lá, e a última vez que eu tinha lido, antes dessa releitura dessa semana, foi num clube de leitura de amigos queridíssimos em comum, e eu me lembro que na discussão, aliás, é impressionante como tem um foco no social, dizem que é uma poesia social. E eu tenho muita dificuldade, na época, eu me lembro que eu estava com muita dificuldade de encontrar esse foco social na poesia, mas não tinha aquela segurança para explicar por que eu não via daquela coisa. Assim. Não quero dizer que eu melhorei muito com o tempo, não, mas hoje eu acho que eu já achei mais ou menos o fio da meada. Assim, eu realmente não vejo como uma poesia social. Eu acho que o social é um acessório. Existe, assim, tem lá o social na poesia, mas como um mero acessório para o personagem. É como se fosse um cenário, digamos, ali entre o físico e o metafísico, assim, né? Ele percebe as coisas tal, a partir do social, mas o que manda é o personagem como ele vê, como ele se vê no cenário, como ele se vê na vida, como ele se vê no percurso, né? E ele saindo da desesperança quase completa, da aridez do agreste, né? E se propor a caminhar, eu acho que dá, eu peguei um mapa aqui, dá bem uns 300 quilômetros. É muita coisa. Assim, é muita coisa, assim, né? Ele sai da região dele, do Rincão, né? Atravessa toda a zona da mata ali pernambucana para chegar no Recife, né? E então, assim, eu não vejo como uma poesia social. Realmente eu vejo assim, uma pessoa num limiar de desesperança, né, caminhando por um vale da morte à procura de sem nenhuma desilusão de vida, sem ele, tanto que quando ele vai chegando no litoral, que ele percebe que é uma terra verde, fértil, ele não tem aquela desilusão de maior facilidade ou de ele não acha que a vida vai ser mais fácil para ele só acha que vai ser fértil. Talvez seja isso, não é questão de ser mais fácil ou menos fácil, ou mais rica ou menos pobre, ou algo. É simplesmente assim, ele vai poder trabalhar e se prover a si e aos seus. Agora, assim, eu vejo uma desesperança quase do começo, quase ao fim, assim, né? Felizmente, no final, tem aquele impulso de vida, né, que não vem dele, né, mas que pelo menos temos aquele impulso de vida tal, né, do final, que é muito bonito. É lindo. Eu recomendo. Se a gente for no audiovisual, a gente encontra muito aquela parte é isso que te cabe nesse latifúndio. Peço, o vizinho, você tá ouvindo, me perdoe te cortar. Você tá ouvindo o vizinho aqui, uma música alta, não? Tá? Não. Não? Não tá vazando, não. Ah, então beleza, desculpa. Não, tranquilo, tá tudo em paz aqui. O vizinho arregaçou o som aqui que, enfim.
É assim mesmo. Mas me perdoe te cortar. Não, tranquilo. Eu vou só voltar um pouco. Isso que você falou eu também não vejo como uma peça social. A visão sempre da grande maioria dos críticos e críticos até bons e sérios é uma visão marxista sociológica, aquela visão de luta de classes, né? Materialista, né? Materialista. Materialista. Mas eu até anotei aqui também, assim, eu na verdade vejo numa vertente simbólica, que é o mundo como um vale de lágrimas, como você bem colocou. Exato. E é exatamente isso, dá para ver né, porque assim, é muito redutor ver como luta de classe. Aparece isso? Aparece. Mas eu acho que o final do poema, no final da peça, joga a luz nela inteira. Né? É tanto que, claro, toda a peça, até o final, é um lamento profundo, é como se fosse um lamento. É uma desesperança, né? É um lamento profundo. Desesperança. Exatamente, mas eu também não vejo como uma peça reduzida a só luta de classes. Muito pelo contrário. É um símbolo do Vale de Lágrimas, né? No Vale da Sombra da Morte, porque o tempo inteiro é morte, né? Eu vou repassar rapidamente a trajetória e os personagens, só para quem nunca leu e se interessar. Então, assim, primeiro, os personagens é gente muito do povo e pobre, então a fala é estilizada. É o poeta falando através dessas vozes. Então, só para vocês terem uma ideia, um retirante não falaria como ele começa falando, né? É tanto que o próprio tem em cada início de fala você tem as rubricas, né? Aquela assim, aqui acontece tal coisa, porque como é teatro não faz isso, né? Não é um romance. Então, teatro é diálogo, né? Então, ou então monólogo. Então ele diz: o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Então veja que aqui ele já mostra que ele é nenhum, ele é nada. Né? Ele é um anônimo ninguém. Então ele vai, veja, eu vou ler só os primeiros versos para vocês perceberem que a fala é estilizada. É um personagem muito pobre, está passando fome mesmo, está saindo de um ponto e indo a outro, mas ele diz: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. E ele vai desenvolvendo, né? Então ele começa daí, esse retirante vai saindo. Então, como eu disse, a fala é estilizada. Lá mais à frente, ele encontra dois homens carregando um defunto. É sempre essa poesia muito estilizada, mas é muito comunicativa. É uma palavra ou outra que é inusual só. Depois à frente, né? Aí o percurso dele. Ele passa por uma casa onde estão cantando excelências. Excelências é cantiga de velório. Né? É muito bonito isso. Vários trechos desse livro, a edição que eu tenho, o crítico Antônio Carlos Sequim, desculpa, ele colocou nas notas, né? O João Cabral tira, e é normal fazer isso, é uma coisa comum em literatura, ele tira da seção de pastoris do folclore pernambucano de Pereira da Costa, que é um autor lá que escreveu, pegou todo esse material folclórico e o João Cabral reutiliza, reescreve, né? E aí fica muito bonito. Então depois ele passa por acaso, então cantando excelência, ou seja, cantiga de velório, segue, né? Isso está tudo na própria fala dos personagens. Ele encontra uma mulher na janela, que na verdade é uma carpideira, é uma rezadeira. Né? Isso. Ele fala com a mulher, depois adiante ele vê o enterro de um trabalhador, não é isso? Ele vai mais um pouco à frente, ele vai ao sertão, aí ele sai do sertão e entra na zona da mata. Não é isso? Isso. Só para terminar. Isso, exatamente. E aí tem a chegada ao Recife, né? Ele está no muro de cemitério, e no muro do cemitério, por sinal eu conheço esse cemitério, né? Onde eu morei próximo a esse cemitério. Claro que ele está falando dos anos, aí ele está falando antes ainda dos anos 50. A peça foi escrita nos anos 50, está falando antes. E aí ele escuta o diálogo dos coveiros, que remete, claro, obviamente, a Hamlet, né? Ao famoso diálogo lá dos coveiros de Hamlet. Ser ou não ser, né? Né? Do Hamlet, porque o Hamlet escuta, né? Os coveiros e depois pega a caveira. E depois ele chega a um cais do rio Capibaribe, né? E aí ele conversa com o mestre Carpina. Carpina é carpinteiro, né? Ele conversa com o carpinteiro e esse carpinteiro mora em um mocambo. Veja a trajetória dele. Um mocambo é um lugar muito feio, é um lugar muito pobre, é um lugar miserável, na verdade, é um casebre, né? E aí, nesse momento que ele está conversando com o Carpina, o mestre Carpina, aparece a mulher do Carpina e anuncia o nascimento do filho de mestre Carpina, né? E depois aparecem vizinhos e amigos e duas ciganas. As ciganas falam, né, do destino, cada uma fala.
os amigos apresentam um monte de presentes que tem presentes de pobre, mas é bem significativo Sim, isso. mas isso. E aí tem a fala final do mestre Carpina. Então a trajetória básica é essa aí, né? Eu só queria falar um pouquinho, pessoal, da questão da linguagem, a linguagem utilizada. Sim. Veja, esses autos de Natal citamos aí o Gil Vicente, mas eles são anteriores ainda, né? Eles vêm de toda a tradição ibérica ali, de Portugal e Espanha. Então, em Portugal e Espanha, era muito comum a chamada poesia popular. Até hoje a poesia anônima. E a poesia, principalmente a poesia anônima espanhola, ela usou muito a rima toante. Rima toante é aquela rima que parece rimar e não rima. A rima consoante, com é junto, Sim. a rima consoante é digamos, coração, razão. Pronto, amor, dor, né? Essa é a rima consoante. A rima toante é a que o próprio João Cabral usa, por exemplo, repete apenas as vogais. Repetem apenas as vogais. Por exemplo, fina, tinta, vida, né? Pelo som da palavra, sem entonação. Isso, exatamente. É só pela vogal que repete. E ele cria bem isso, né? Cria bastante isso. E ele usa um metro, na grande maioria das vezes, logo nesse início, e não em todo o poema, mas em grande maioria, ele usa um verso curtinho. Apesar de ser um verso curto, não é um verso, no caso do João Cabral, não é um verso rápido, é um verso devagar, o ritmo é meditado, é como se estivesse andando mesmo. O verso curto que ele usa é o verso de 7 sílabas, né? Aquele verso que é muito comum encontrado nas cantigas, né? Por exemplo, a batatinha quando nasce, né? Batatinha quando nasce é porque fica mais fácil para guardar na memória. Só para vocês terem uma ideia do que é, né? Conta-se a sílaba, não a sílaba gramatical, mas a sílaba sonora. Se junta, vira uma coisa só. Se um final de palavra e o início de outra juntou, vira uma coisa só, né? Então, não é igual a sílaba gramatical, a sílaba poética sonora. Então, conta nos meus dedos, vamos dar sempre 7. A métrica em língua portuguesa conta até a última tônica. Não importa onde cai a tônica, parou na última tônica. Então, batatinha quando deu 7. Só conta até a última tônica. Eu estou com o verso aqui na frente do Morte e Vida. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Exatamente. É exatamente essa ideia. Exatamente essa ideia. É exatamente isso. O meu nome é Severino, ó. O meu nome é Severino, tá vendo? Deu 7. E ele vai tentar, ele às vezes alarga um pouco o ritmo, fica 8, às vezes fica até quebra mais, né? Quando ele espraia um pouco mais o ritmo, mas é basicamente isso. Mas veja, apesar de usar um ritmo curto, ele não é ligeiro. Veja, isso. O retirante se volta para o leitor, para o público e diz: o meu nome é Severino. Ele não pode dizer, o meu nome é Severino, não tem outro de pia. Ele não vai falar assim. Ele vai ver que o ritmo aqui é devagar, ele está se apresentando. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Ou seja, de pia aqui de batismo, né? Não tenho outro nome de batismo. O único que eu tenho é esse. Né? Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar de Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, e ele vai desenrolando o ritmo. Então veja que é um ritmo pausado e repetido, então é um ritmo monótono. Né? O monótono aqui não é de negativo, mas é porque é lento mesmo. A pessoa está caminhando e vendo. Né? O tempo na roça é bem diferente do tempo urbano. Né? E imagino que num lugar árido, seco, árido, e com aquele ambiente, né? Imagino que a lentidão do tempo, né, deve ser bem diferente do que nós estamos acostumados, né? E é exatamente isso mesmo. Aí você veja que aí tem uma sacação do próprio e também uma grande habilidade do poeta, né? Veja, ele não vai fazer uma peça rápida, ele faz uma peça devagar, porque vai exatamente imprimir o tempo do próprio retirante, né? Então aí tem uma relação entre conteúdo e linguagem, né? Conteúdo que está sendo dito corresponde na linguagem que está sendo expressa, né? Isso é uma das grandes habilidades do escritor,
E assim, eu como sou meio prático, digamos assim, e também tem aquela coisa, uma caminhada que ele se propõe, não adianta você ter pressa, apressar passo ou não, né? Você tem que fazer no tempo que é possível fazer e decididamente, no que você decidiu fazer, fazer de modo decidido. Mas no tempo que a natureza permite, né? Não adianta você Não adianta apressar o correr. passo, assim. Não adianta. Né? E talvez isso se reflita, né, no ritmo da Com peça. certeza, Assim. com certeza, reflete. Reflete porque a linguagem de João Cabral é o seguinte, né? Realmente um ritmo estranho dentro da própria língua portuguesa. Toda a poesia dele, assim, toda, né? Aqui você tem a poesia completa dele, né? Não é muita coisa, mas é uma coisa, assim, trabalhado como se fosse, assim, a muito custo, né? E ele é o seguinte, ele se dizia antilírico. Veja, a poesia lírica, ela expressa um sentimento, uma ideia, ela expressa, e ela geralmente é melódica, né? O caso de João Cabral, não, ele é o antilírico e o antimusical. Você vê que o ritmo dele é pedregoso, é duro, é áspero, né? Sim. Mas tem tudo ritmo. E é deliberado isso, né? É deliberado, ele quis assim. Deliberado. E ele sempre pensou também assim, como ele escreveu muito sobre o Nordeste, né? E realmente a fala nordestina, ela tem em alguns lugares ela tem muita melodia, em outros não. Veja que o falar pernambucano, principalmente do interior, ele é áspero, cheio de arestas e ele é muito contundente, né? Ele é assim, e ele traduz isso no ritmo da poesia dele, né? Isso é impressionante. Tem um trecho, por exemplo, na hora que ele encontra os coveiros, né? E ali tem uma sociologia da morte, né? Não sei quem morre assim. Sim, quando ele acabou de chegar no Recife, né? E vai descansar e tal. Essa parte é interessante, porque ele coloca, claro, tem a questão das classes todas, mas ele faz uma sociologia da morte mesmo, né? Que assim, o rico dá uma gorjeta mais gorda, e o rico é enterrado assim, o pobre é não sei o quê, né? Ele vai descrevendo... Isso. E um dos coveiros quer ir para o cemitério dos ricos que trabalha menos, porque chega a ter um humor involuntário aí. Assim, mas tem mesmo. É bem interessante mesmo. Então, agora você vê, né, que a morte, até quando ele chega num lugar que já não é a aridez que ele está acostumado, ele já vê a morte numa outra perspectiva, né? Que já é essa coisa dos coveiros, tal, aquela coisa mais impessoal, porque ele fica toda uma primeira parte ali, assim, com aquela proximidade dos personagens, não que eles se conheçam, mas de situação, né? Assim, de estar sempre próximo da morte, de uma desesperança ou de algo ruim acontecendo, né? E chega... Não que a morte, ele fique longe da morte, mas já fica uma coisa mais impessoal, né? Bem percebido, é verdade. Né? Toda essa primeira parte ali, assim, até ele chegar na zona da mata, toda a morte é aquela coisa próxima. Ele vê o defunto, ele vê as pessoas lidando com o defunto, né? E as pessoas estão rezando pelo defunto ou fazendo alguma coisa pelo defunto. E quando vai chegando na cidade, né, Recife, já aquela coisa é mais um dado da realidade pura e simplesmente, assim, né? Já não tem aquela... É isso mesmo. Né? É o que eu, de certo modo, você está com quase 50 e eu também, a gente viu um pouco na década de 80 e 90, né? Tô chamando você de velho não, né? Sim. Não, eu adoro mesmo o passado do tempo, eu gosto. E a gente via, por exemplo, a morte em casa, né? Seu defunto ficava em casa, era velado em casa, bebia-se o defunto, A gente pegou tudo isso. Sim. E depois você vê que hoje a morte é mais sanitária, hospitalar, né? Tem até um livro muito interessante, você me fez lembrar agora, Leila usa muito, eu uso também, que é História da Morte do Ocidente, que vocês encontram até em PDF, gente, é do Felipe Arés, né? Felipe, o Arés dele é A-R-E-S, e com acento, com uma crase, não é porque ele é francês, né? Então, a História da Morte no Ocidente, ele mapeia tudo isso e mostra como vai acontecendo
essa hospitalização da morte, a partir do final do século XIX e todo o interior do século XX, né? Como ele não traz até o século XXI, porque o livro foi escrito acho, na década de 70, 80, então ele mostra exatamente como essa hospitalização... Esse processo, né? processo acontece. E a gente, de certo modo, encontra um pouco aqui, porque veja como você percebeu muito bem, a morte é mais... ele vê direto, né? As pessoas estão rezando pelo morto, mostra a condição do morto. Aqui, quando ele chega, né, chegando ao Recife, como diz a rubrica, o retirante senta-se para descansar ao pé de um muro alto e caiado e ouve, o muro alto, claro que é um cemitério, né? E ouve, sem ser notado, a conversa de dois coveiros. Então ele escuta... Isso. Alex colocou aí, História da Morte no Ocidente, Felipe Ares, né? Nós temos uma audiência muito bacana, né? Nossa audiência é de excelência, né? Excelente. E aqui já entra a fala de um coveiro, vou ler só um trechinho, para vocês terem ideia do que o Pearson acabou de dizer. O primeiro coveiro diz, o dia de hoje está difícil. Você vê que o ritmo até aumentou, o verso aumentou um pouco. O dia de hoje está difícil, não sei onde vamos parar. Deviam dar um aumento, ao menos aos deste setor de cá. As avenidas do centro são melhores, mas são para os protegidos. Há sempre menos trabalho e gorjetas pelo serviço. E é mais numeroso o pessoal. Toma mais tempo enterrar os ricos. Veja aí que é o coveiro reclamando assim, pô, não estão me dando um aumentozinho, eu trabalho demais. Que o trabalho, exato, virou uma coisa burocrática. Virou uma coisa burocrática. A Andréia está colocando aqui, parece que desumanizaram a morte com essa hospitalização. Perfeito, André. É por aí, né? É um cientificismo exagerado. Mas é. E... né? Tudo asséptico, algo assim. Exatamente. Né? O Ares usa essa palavra, asséptico, né? Usaram assim, tentam esconder a morte a qualquer preço, né? Porque é um dos dados da nossa civilização, né? Uma vida eterna aqui, em física, né? Não por acaso as milhões de cirurgias, né? Uma boa parte, por exemplo, da obra de Bruno Tolentino, ele trabalha em cima disso, né? Isso aí, claro, ele não vai ficar falando de quem faz cirurgia ou não. Mas ele fala o seguinte, o grande embate é o seguinte, a relação entre arte e natureza, né? Como é que o artista erra, peca? Ele mostra vários momentos da arte, principalmente na pintura. Veja, a pessoa vai retratar o tempo, vai retratar a morte. Só que ele quer uma morte, ele acaba, em vez de retratar a morte mesmo, né? A coisa morrendo, a luz morrendo, as coisas passando, ele tenta criar uma teoria. E é exatamente isso que fazem as ideologias, né? É como dizia, Milor Fernandes dizia que o comunismo era como o alfaiate que fazia um terno, botava no sujeito, só que a roupa ficava curta. Né? E aí, em vez de ele ajeitar o terno... E a culpa era do cliente. Ele cortava as mãos do cliente, né? É isso. Então aí tem a questão da não aceitação da morte, não aceitação da passagem do tempo, e a gente fica lutando contra tudo isso, e é impossível lutar contra isso, né? Então, eu tenho uma teoria, qualquer dia a gente pode conversar a respeito, que o memento mori, a consciência da morte é uma grande força criadora, né? Com certeza. É uma grande força criadora, assim. Né? É um grande impulso para a vida. Para a vida. Né? Assim, às vezes ele até tem a consciência de que ele não vai viver o que ele construiu, o que ele criou, mas o impulso está lá, não pode ser parado, né? Em todas as áreas do Em todas as áreas. Todas as áreas. É verdade. Perfeito, bem colocado. Porque se você, com o memento mori, você tem um impulso de fazer mais vida. Fazer a vida ficar mais rica e mais significativa, né? Exatamente. Né? Podemos conversar sobre isso em qualquer conversa dessa. Mas esse diálogo com os dos coveiros é muito interessante, né? Eu só li um trecho. Sim. E aí, eu queria ler uns trechos também, quando ele já está conversando com... Ele está conversando com o mestre Carpina, né? Já está em Recife. Ele está na área ali dos mangues, né? Manguezal e tal. E aí ele... Eu posso te fazer
um parênteses? Pode, claro. Essa parte que você vai ler, que também é muito bonita, porque ele está no limiar da desesperança. Assim, porque é interessante que na primeira, eu meio que dividi em algumas partes, e naquela parte que ele chega na casa, que está a rezadeira na janela e tal, você veja que ele tem uma lista de coisas que ele é capaz de fazer, de arar uma terra, então ele é uma pessoa capaz, né, mas quando ele chega no Recife, que ele encontra o mestre Carpina, ele está no limiar da desesperança, que ele fica assim, mas por que não se joga, já que tudo é tão assim, não tem solução, não tem esperança, por que não se jogar da ponte, por que não interromper a vida? Ele fica toda hora nesse limiar de desesperança, assim, né? Acho essa parte muito bonita, assim, também. É muito bacana, bem lembrado mesmo, porque quando ele está conversando lá com a carpideira, ele realmente mostra, eu sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer isso. Isso. Mas aí ela fala, né, mas aqui é só morte. Ele ainda segura as habilidades dele não servem de nada, né, naquela... Quando ele chega no Recife, ele também percebe que a vida continua difícil. Que não vai... Porque ele chega na zona da mata e vê a terra verde e úmida e tal, ele tem um princípio de ilusão de que qualquer coisa que ele queira fazer vai gerar alguma coisa. Assim, e quando ele chega no Recife, eu acho que talvez até o diálogo dos coveiros o diálogo, reforça essa ideia Exatamente. nele, né, de que a coisa vai continuar difícil, ele vai ter que ralar como pobre que é com a condição que ele tem, né? E aí tem ele é como se a desilusão que ele encontra na caminhada atingisse um ápice, que ele está ali no limiar de uma desesperança total, assim. É assim mesmo. Pronto, fecha parênteses. Mas eu volto, foi bom você tocar nisso, porque ele escuta dos coveiros e aí que ele caminha para esse limiar de desesperança, porque os coveiros falam mesmo, né? A pessoa vem ele fala até do retirante, ele está escondido, os coveiros não veem, mas ele escuta os coveiros, o cara vem lá do sertão, passando fome. Um sujeito desse é uma morte a menos, não vale nem a pena a gente enterrar. Que a ideia dos dois coveiros é essa, né? E o coveiro ainda tem aquela imagem ele caminha para a morte. O João Cabral, várias vezes nesse diálogo, ele usa essa imagem que é uma mera caminhada para a morte, para o próprio enterro. Não sei se você se lembra. Sim, exato, lembro, sim. Ele caminha, assim, toda a caminhada dele é para a morte, né? Que lembra muito o que você falou no início, eu falei também, o Vale de Lágrimas, né? O Vale das Sombras da Morte. O André está dizendo, essa desesperança você percebe no próprio título, né? Esse título é genial, né? Esse texto é genial. Então, por exemplo, os coveiros dizem em determinado momento, né? Cadê aqui, ó? Essa gente do sertão que desce para o litoral sem razão fica vivendo no meio da lama, comendo os xiris que apanha. Mas chega um momento, deixa eu ver isso aqui, ó. Na verdade, seria mais rápido e também muito mais barato que os sacudissem de qualquer ponte dentro do rio e da morte. Então, assim, não dá trabalho, vocês não dão dinheiro pra gente, né? Então virou uma coisa burocrática e desesperançosa. E ele se deixa invadir por essa desesperança, né? Mas aí ele está conversando com o mestre Carpina e o mestre Carpina não é tão desesperador, assim, não tá não desceu tanto. Mas aí tem e é muito bem colocado esse momento que a mulher entra e anuncia o nascimento da criança, né? É uma mulher da porta de onde saiu o homem, anuncia-lhe o que se verá. E ela diz, né, que o vosso filho é chegado, eu estou soltando aqui, né, aparece e se aproximam da casa o homem vizinho, os amigos, 2 ciganas, né? E aí as ciganas falam e tem um momento dos presentes, né? Esse momento eu acho tem um quê de ironia nisso, né? Na questão dos presentes e tal, né? A André escreveu aqui novamente. Então, assim, começam a chegar pessoas trazendo presentes para o recém-nascido. Veja que essa caminhada
do retirante. E o encontrar-se com os coveiros, e encontrar-se com o mestre Carpina. E o nascimento do filho do mestre Carpina tem realmente aí o alto de Natal, né? O menino é a esperança. O menino é a esperança, né? Claro que lembra muito palidamente, muito longe, o próprio nascimento do Cristo, né? Mas aqui é muito longe. Mas não por acaso ele chama de alto de Natal, né? Alto natalício, né? De nascimento. Esse trecho, eu não vou ler todo esse trecho, eu quero ler só o finalzinho mesmo. O finalzinho, a última fala eu vou ler inteira. Mas esse trecho da pobreza, né? Minha pobreza tal é, né? Sim. Né? Isso é fantástico. Mas diga, Peço, eu estou te atrapalhando de conversar. Não, muito pelo contrário. Essa parte também dos presentes, do primeiro do nascimento, é quando eles apresentam o menino à vida, né? Ao mundo, assim, eles começam com características não muito positivas do bebê, mas logo se rendem à beleza do impulso da vida, né? Que isso é muito bacana, e os presentes tem uma coisa interessante que, assim, você percebe que as pessoas são pobres, mas são tantos presentes que vão sendo colocados que há uma fartura, né? Que há uma fartura, assim, né? Então é como se eu não sei se é uma coisa que bota para pensar, assim, né? Não sei se é solidariedade, não sei. O problema de definição, você pode diminuir muito a coisa, né, definida. Né? Então eu tenho muito assim, receio de definir isso de alguma forma e diminuir o que realmente o autor quis colocar, assim. Mas é muito bonito porque você percebe que assim, os presentes vão se desenrolando e assim, são pessoas extremamente pobres, né? Mas assim, são muitos presentes e você vê uma fartura no final, né? E aí eu acho que logo depois disso, é o que você vai dizer, vai recitar no final, é quando o Carpina sai para voltar para a pergunta que o Severino tinha feito a ele. Que aí ele tenta responder a pergunta. Né? Que ele tenta responder a pergunta. Mas essa questão mesmo sem tentar definir, né? Minha pobreza tal é, com os presentes, né? Mas veja assim que aqui há uma solidariedade ou não, mas aqui há uma positividade do real, a criança que nasce, os presentes que estão chegando, e há também assim a vida como dádiva, né? A vida é uma dádiva, mesmo no maior... Sim, a vida é uma dádiva, ele deixa isso claro, né? Dádiva. É uma dádiva mesmo nos momentos mais de miséria humana. Não importa como, nem onde, nem porquê, vale a pena estar vivo e vir ao mundo, né? Então, e ao mesmo tempo, quando você falou até o tipo de presente, né? Você vê que chega um momento que já vai saindo um pouco da ironia e entra mesmo nos presentes de frutas, né? De coisas mais reais, mais concretas mesmo, né? Então, que ele começa, gente, para quem não leu, só vou ler só um trechinho aqui, ó. Né, começam a chegar pessoas trazendo presentes para o recém-nascido, né? Então, minha pobreza tal é... Aqui também, de novo, ele tirou daquele livro que eu falei no início, né? Minha pobreza tal é que não trago presente grande. Trago para a mãe caranguejos pescados por esses mangues, né? Veja, é uma coisa assim que é suja, né? Que ninguém... Se você for ver o caranguejo na mesa é uma coisa. Lá, se for retirar o caranguejo mesmo da lama, ela é uma lama preta, a lama de mangue, né? Uhum. Aí digo o outro, mamando leite de lama conservará nosso sangue. Então veja que as imagens são muito fortes até, né? E ele continua nisso. Minha pobreza tal é que coisa não posso ofertar. Somente o leite que tenho para meu filho amamentar. Ele está tirando o leite da boca do filho para dar para outra. Tem aí questão, por isso que eu digo que tudo bem, pode ser, olhar assim, não, os pobres são solidários entre si. Na verdade, o bem prevalece, né? Por mais miseráveis que sejamos, o bem prevalece, né? E aí ela continua, aqui na verdade homens e mulheres, né? Essa aqui é uma das mais irônicas. A minha pobreza tal é que não tenho presente melhor. Trago papel de jornal para lhe servir de cobertor. Cobrindo-se assim de letras, vai um dia ser doutor. Aqui é a ironia terrível, né? Só que mais à frente, né?
Mais à frente ele diz, bem mais à frente, ele diz: trago abacaxi de Goiânia e de todo o estado roleta de cana. Né? E aí ostras e jaca, aí são as frutas, né? São as várias frutas Sim, que ele vai sim. colocando. E depois tem a fala das duas ciganas, né? Porque Isso. hoje a gente praticamente não vê mais, por exemplo, no interior, na década de 80, quando eu era menino, você deve ter visto isso, tinha muito cigano, né? E é realmente um grupo separado, um grupo estranho, que não se envolve e não se envolve ao mesmo tempo com a sociedade que chega, né? Onde eles se É, acampam e tal. sim, São sim. figuras realmente diferentes, assim, né? E são alvos de vários tipos de reação, assim, nem sempre são bem quistos no lugar, assim, É, são bem marginalizados, assim, é uma relação difícil. Essa é uma relação difícil. Depois dessa fala das ciganas, cara, um trecho que também é muito bonito, da até formosura. caminhando para o final. Hã? Da formosura, Da né? formosura, da formosura. Muito bonito, assim. Se você não é essa parte que você vai, é essa parte que você iria ler Não, não, pode ou ler. é a parte final? Eu só É a vou ler a parte parte final, né, final. que você É, eu vou ler um trechinho que eu acho muito leia. bonito e tem bem o estilo do João Cabral, assim, de colocar as imagens. E não vou entrar na parte técnica de poesia, porque isso aí realmente não é o meu, não é o Não meu precisa. métier, mas enfim. É assim, belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo como a coisa nova, na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia. Ou como o caderno novo, quando a gente o principia. É belo porque com o novo todo velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com oásis o deserto, com ventos a calmaria. Você vê que o poema dá uma guinada, né? Ele vem ele vem do morte, 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 quase desesperança, com o nascimento da criança ele dá uma guinada, ele sobe, né? E é uma guinada como um impulso mesmo, assim, né? É um impulso de vida, assim, um pouquinho antes, ele ainda coloca assim, belo como a última onda que o fim do mar Não, sempre adia. não, essa imagem aí dá vontade de bater em João Cabral. Bater, assim, como é que você faz, como é que você faz um negócio desse comigo? Porque é lindo demais, lindo, né? E ele fez de encomenda e rápido. Não quero te forçar nada, assim, você como colega de ofício. Foi rápido, ele, segundo ele. Tem Igual nós só uma temos o imagem também. nome, iguais, nós só temos o nome, João, só. Assim, de sua formosura, deixai-me que diga. É belo como o coqueiro que vence a areia marinha, aquela ideia de impulso. Aham. É belo como o aveloz contra o agreste da cinza. De novo, o aveloz é uma fruta, é uma árvore que cresce em terrenos muito difíceis para outras coisas. Assim. Lá na nossa região tem alguns lugares que tem o Sim. aveloz e só nasce o aveloz, não nasce mais nada. Assim. E é uma planta medicinal, assim, quem é do ramo conhece. Tal. Interessante. Essa imagem da. Desculpa, essas imagens, porque eu falei que são tão bonitas todas essas que você citou e da onda, porque são imagens muito concretas, né? Quando o poeta consegue pegar uma imagem concreta e colocar mesmo assim, ó, e tratá-la com som e ritmo e sentido, aí a coisa cresce, entendeu? Porque assim, quando ele diz, belo como a última onda, que o fim do mar sempre adia. Veja, se você olhar a onda, uma onda vai e outra não parece não vir, aí vem outra. Quer dizer, o cara pegou o Sim. momento perfeito da imagem, né? Aí Uhum. por isso vai dar vontade de bater, né? Boa sorte. Torço por você. Espero que você chegue lá. Mas você ia falar alguma coisa, eu cortei, fica à vontade. Não, muito pelo contrário, é isso mesmo. Assim, eu acho muito. Esse final realmente, assim, meio que me encontrou com a leitura do livro, assim, porque eu sempre lia
Da gente caminhar para o final, assim, que já está dando nossa hora, eu sempre lia. É um livro que foi muito contaminado pela crítica. Foi. Ele foi muito contaminado pela crítica. Eu diria à nossa audiência, quem entrar depois para assistir, procure ler sem a crítica. Assim, não veja nem o audiovisual. O audiovisual dele é muito ruim, muito ruim. Infelizmente, não é que eu gosto de falar das coisas ruins, é porque é ruim, infelizmente é ruim. Então, assim, não vejam o especial da Globo, não vejam o filme, assim, vejam talvez as entrevistas, eles são muito interessantes. Ele elucida muita solução que ele teve para os poemas, não só do Morte e Vida, como outros poemas, são muito interessantes. Mas, assim, eu sugeriria ao nosso público, na nossa audiência, assim, exclua a leitura social, materialista, social. Veja como um homem está caminhando da desesperança para a esperança. Não sei, né? Algo assim. Perfeito, mas é isso, eu concordo plenamente. Leia o livro. Aquela coisa que eu sempre digo do Mário Quintana, né? Uma mulher perguntou para uma moça, estudante, perguntou para Mário Quintana, Quintana, o que é que eu leio para entender Shakespeare? Ele falou, Shakespeare. Vá ao livro, vá às peças do cara, vá aos poemas, né? Então, você sabia que antes de ler esse final, João Cabral se considerava ateu, se dizia ateu. Mas ele se dizia um ateu que acreditava no inferno. E um pessoal amigo meu, que teve essa notícia mesmo, isso é real que eu vou falar agora, ele, na hora da morte, ele pede para levá-lo até a sala, ele já estava muito meio frágil mesmo, e ele se ajoelha na frente de uma imagem de Nossa Senhora e reza. Então, não morre completamente descrente, né? Sim, sim. Então, vou ler a fala final. O Carpina, o carpinteiro, o mestre carpinteiro, fala com o retirante que esteve de fora sem tomar parte em nada. Porque todos esses acontecimentos que nós citamos aí recentemente, a criança nasce, os presentes, as ciganas, a louvação da beleza, o retirante fica como só espectador. Aí o mestre Carpina volta e tenta responder a uma pergunta anterior a todas essas cenas que o retirante fez a ele, né, o Severino. E aí diz o mestre Carpina, Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Eu adoro esse verso. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Não, esse trecho final é um negócio absurdo, né? Esse rapaz... E tudo. Tinha talento, né, Fessa? Esse rapaz tinha talento. Quem encomendou teve muita sorte. E você sabe que a Maria Clara Machado não gostou da peça, né? Ela não encenou. Ah, sim. Ela não encenou. Ela foi ser encenada, se não me engano, no Pará. É uma coisa assim. No Pará, por um grupo de teatro lá no Pará. E acho que uns 5 ou 6 anos depois, que eu esqueci quem foi, chamou o Chico Buarque para musicar a coisa e começaram a tentar estragar o poema. Aí começaram a tentar estragar, assim, né? Começaram as tentativas, felizmente infrutíferas, de estragar o poema do... O João Cabral, ele achava... Engraçado, todas as entrevistas que ele fala sobre Morte e Vida, ele não imaginava que ele teria esse fôlego, que o poema teria esse fôlego.
Olha só. Assim, né? Ele realmente ele achava que era... E assim, agora, essa leitura social é engraçado. Eu achava datado. Quando eu peguei para reler, eu fiquei, poxa, eu acho esse negócio tão datado, assim, da imagem do retirante nordestino, que é uma coisa que já não existe mais. Assim. Não que não exista o flagelo no interior do Nordeste, mas a imagem... Mas eu acho que meio que conectei com o texto dessa vez. Assim. Talvez alguma coisa se encaixou que não se encaixava nas leituras anteriores. É porque são muito redutoras. Você vê, por exemplo, né, o Otto Maria Carpo tem um texto belíssimo chamado Visão de Graciliano. A grande obra mais conhecida de Graciliano é Vidas Secas, que também é retirante, né? Uma vida circular. Sim. Só que o Otto Maria Carpo não lê assim como marxismo, não sei o quê. Ele liga a metafísica hindu, olha só, metafísica hindu, ou seja, é a figura do homem na face da Terra tentando sobreviver, mas com a ligação metafísica, uma tentativa de verticalidade e de transcendência. Sim. E essa mesma leitura nós podemos colocar no João Cabral de Melo Neto, na Morte e Vida Severina. Porque essa coisa de reduzir tudo, veja, é por isso, essa dimensão cósmica, ou espiritual, ou metafísica, ou ontológica que seja, você pode até querer negar, mas ela vai ficar pulsando ali de algum modo. De algum modo. Você tem que responder isso ao longo da vida, né? É tanto que, eu não vou dizer nomes, mas assim, um determinado grupo de intelectuais que negam a questão da transcendência buscaram as seitas alternativas, né? Aí, Daime, não sei quem, essas coisas todas, né? Sim, sim. Então, assim, ou seja, eles estão tentando colocar um sucedâneo, um substituto nesse lugar aí de Deus, né? São sempre desculpas para colocar no lugar de Deus. Então, você lê uma peça dessa, uma peça que dá para ler nessa dimensão simbólica que nós lemos agora. E reduzir isso a só questão de classe é dureza, né? Uma coisa tão bonita. É muito triste, assim. Então, eu reforço o conselho para o público leitor, assim, que se interessar. Se por acaso você viu o especial e achou ruim, tal, como as pessoas normais acharam ruim, assim, não leia o livro, assim, procure excluir essa imagem da sua memória e releia e vão no livro, que é muito bonito, assim, é muito, muito interessante. Não é fácil de ler, porque são imagens muito difíceis. Né? Acho que 2/3 do livro é com a morte rondando ou ele encontrando a morte de alguma forma. Né? Então é bem difícil. O próprio lugar onde encontra o impulso da vida também não é um cenário bonito. Né? Não é um cenário bonito, assim. Mas meio que há uma redenção, né? Tem aquele impulso da vida prevalece, né? Isso é muito... E a fala final ilumina tudo, né? O poema dá a guinada mesmo para cima, né? Sim, sim. É espetacular, assim. É muito bonito. E quando eu vi que ele dizendo que escreveu rapidamente, assim, eu fiquei, rapaz... Porque ele dizendo que alguns poemas ele levou anos. Bom, eu sou seu amigo, eu já vi também você burilar poemas por anos, assim, né? Você mandar, eu tenho o privilégio de você mandar alguns manuscritos, quando eu vejo o resultado final, você percebe as diferenças, que você mudou, os caminhos que você escolheu, né? Sim. Então, assim, você fazer algo dessa naipe, né? envergadura, desse naipe, assim, em algumas semanas, é impressionante. Mas assim, eu acho que é um dos poucos textos dele que ele conseguiu escrever rápido, porque a grande maioria ele levava muito, né? Ele fala que em alguma entrevista ele fala ou algum editor fala, não, mas acho que é ele que fala que ele corrigia até ir para impressão. E aí os editores ficavam louquíssimos, né? Que ele estava corrigindo até o último momento. Tem uma entrevista dele, eu realmente não sei se é no caderno, daqueles cadernos do Instituto Moreira Salles, eu não sei aonde que eu vi, que ele diz que toda vez que termina um poema ele está suando em bicas, né? Porque ele tem um trabalhão, assim, ele não acredita em inspiração, essas coisas, não. Ele realmente um operário do poeta, do poema.
Ele trabalha, né, Ele fez muito isso, mas na verdade existe a inspiração, né? Porque ele queria ser o tempo todo cerebral, né? Mas não conseguia, sim, né? Não dava para conseguir, não consegue. Só para fechar, esse negócio de inspiração, estava vendo, eu fui assistir com a Alessandra em algum momento aí, uns anos atrás, aquele filme sobre José Saramago, que era ateu e tudo mais, né? E negava também a inspiração e tudo mais. Aí lá pela metade do filme, tá, Saramago foi escrever, filmando Saramago escrevendo. Ele senta na frente do computador, limpa o computador e tal. Eu falei, escreve, Saramago. Senta e escreve, vai. Não tem inspiração, escreve. Ele não consegue escrever, cara. Ele fica limpando, brinca aqui, pega um livro, ele escreve, homem, senta e escreve. Então, assim, não é assim, então, tudo é cerebral. Tem momentos mais propícios, né? Tem sites, sim, né? Eu acredito que uma sim. peça dessa, uma peça que ele escreveu Rápido, por exemplo, do João Cabral, é um dos maiores poetas da língua portuguesa, né? Então, assim, ele deve ter tido um insight e a coisa brotou, né? Então, assim, as coisas assim não é, eu quero e faço, né? Não é bem, não é bem assim. E deve ter muita memória, né? Deve ter muita memória, assim, muita, porque ele é do Recife, né? Fica até os 20 anos no Recife. Isso. E a família é dona de engenho, deve ter visto os trabalhadores de engenho chegando, Tudo procurando emprego. Exato. Né? Deve ter visto, né? Muito tudo isso. Ele próprio se muda para o Rio de Janeiro e deve ter sentido as angústias do migrante mesmo. Né? Deve ter tido muita memória nessa composição. Com certeza teve. Ele fala que teve muita memória. Mas é isso, então. Fechamos mais uma conversa de domingo, oratório virtual, orando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, lembrando que o pessoal sempre coloca no nosso canal, né, no YouTube, basta chegar lá. Oratório Virtual TV. Oratoriovirtual.tv ou só tudo junto, peço? Não. Oratório Virtual TV. Pronto. Só tudo junto. Assim, estará lá hoje ainda. E domingo que vem, acredito que se ele não conseguir fazer isso, eu já anuncio, o Felipe vai trazer o Adriano Ferreira Leite para tratar de algum tema aqui, mas se não trouxer, tá, eu com peço aqui. Estaremos aqui. Servirei o café novamente, com o maior prazer. Não. Você lê muito bem e fica... Você está igual retirante, é igual Severino. Você lê muito bem, percebe coisas muito finas no texto, é sério mesmo, percebe muitas coisas muito finas. Maravilha, a casa agradece. Então, gente, boa noite, fiquem com Deus, rezem sempre, peço mais uma vez, muitíssimo obrigado. E domingo que vem, agradeço. Vamos ver aí. Estaremos aqui. Tchau, gente.